E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fernando. Eu tô aqui hoje com meu grande amigo Lucas. E aí Lucas, como é que você tá? Opa, tudo beleza? E aí? A gente tá vindo aqui pra conseguir falar um pouquinho de uns jogos diferentes, que como a gente sempre fala, né? E antes de começar aqui nosso episódio, eu trago alguns avisos, né? Algumas novidades aqui que aconteceram nos últimos tempos. Pra quem já ouviu o último episódio, sabe que eu tô começando aqui junto com o Lucas e com o Toledo, que de vez em quando vai aqui apoiar a gente, e que ainda tá com a gente nos bastidores. Mas hoje aqui o episódio sou eu e o Lucas. E aí a gente tentou uma coisa diferente, né, Lucas, pra esse episódio? Dessa vez foi uma escolha democrática. A voz do povo é a voz de Deus, né? Então, exatamente. Quem escolheu foram vocês, né? Nossos ouvintes maravilhosos que decidiram o futuro desse episódio. E a votação aí deram 2 jogos que, assim, eu posso falar pelo meu, que eu já joguei bastante. É um dos meus jogos favoritos aí. E pelo que eu olhei do seu jogo aí, Lucas, parece ser um jogo interessante também, né? Não, ele é. Mas a votação foi disputada, viu? Eu acho que desempatou no último voto, se não me falha a memória. Pra quem votou em um joguinho que não ganhou, não se desesperem. Não significa que a gente não vai fazer nunca um episódio sobre aquele jogo. Inclusive, provavelmente significa que o episódio está mais próximo do que longe, porque o jogo já tá no nosso radar e são jogos que a gente já gosta. Então, se o seu jogo não está neste episódio, fique esperto aí que em breve pode ser que a gente esteja falando dele. E como outra coisa aqui para trazer para vocês, a gente agora tem colocado perguntas e formas de interagir nos nossos episódios aqui no Spotify. Então, vai ter sempre ali um campo para vocês fazerem perguntas pra gente, um campo pra vocês responderem a alguma votação, uma enquete. Então a gente não consegue não ter essas mesmas ferramentas ali na Ludopédia e nos outros players de podcast, mas a gente tem no Spotify. Então quem conseguir interagir com a gente por lá, quiser mandar pergunta, votar ali nas enquetes, fiquem à vontade, que é a melhor forma de alcançar a gente. Então estaremos sempre à disposição por lá. Então, passadas essas mensagens importantes, vamos começar, Lucas? Bora. E aí, quem começa? Eu passo a palavra pra você, meu querido. Ah, sou eu? Exatamente, então você que é nosso historiador oficial, né? Você que começa com o jogo. Bom, eu tô trapaceando de novo. Mas dessa vez uma trapaça que não envolve... O jogo é mais recente do que a gente costuma fazer, porque esse aqui já tem 15 anos. O jogo é de 2009. Mas por que é trapaça, né? Porque esse aqui é um jogo que oficialmente é uma expansão, tá? Tô falando de Steam Barons, né? Que se você for lá no BGG, né? Na Ludopédia, procurar por ele, você vai ver que na verdade ele conta como sendo uma expansão de um jogo chamado Steam. Embora, assim, pra mim, assim, ele é quase como um jogo que funciona como um jogo independente, tá? Assim, você pode até precisar de componentes ali do Steam para jogar ele, mas ele transforma numa coisa completamente do que é o Steam. Mas eu acho que para começar a gente tem que falar do que é o Steam, como que apareceu o Steam, né? Acho que essa é uma história que a gente até já contou ou já falou por cima, por alto outras vezes aí, que eu acho que é uma das grandes histórias de amor e ódio aí na história dos jogos de tabuleiro, né? Que tem toda uma discussão aí que já deu o que falar várias vezes aí, brigas homéricas, disputas disputas judiciais assim por diante, que é quem foi o verdadeiro pai do Age of Steam, né? Esse é o mais famosão aí e voltou a ser, que foi um jogo, né, que, bom, o John Borer disse que foi ele, né, e o Martin Wallace disse que foi ele, que é mais aceito hoje em dia. Eu acho até que eles meio que já concordaram com isso, que o Martin Wallace veio com a ideia inicial do jogo, mas todo o desenvolvimento foi feito pelo John Borer lá, que foi quem transformou ele realmente no jogo final, né, na sua forma conhecida, que virou assim uma coisa, um sucesso absoluto, mas depois deixou de ser publicado justamente por essa briga entre os dois. E o que o Martin Wallace fez depois foi criar um outro jogo, né, só que é um outro jogo que é muito parecido com o Age of Steam, né, que é o Steam, né, foi um jogo que saiu já em 2006, se não me engano, em que ele amaciou assim um pouco algumas regras, mudou uma coisinha aqui e ali, e ele colocou 2 formas de jogar, uma que seria básica e uma que seria mais avançada, né? Então tem uma forma meio família de jogar assim, né, que não envolve leilão. E a forma que seria a forma, né, avançada aí para jogar, ela envolve, que aí torna mais próximo do que é o Age of Steam, né? Algumas regrinhas também, né, mas é um jogo, né, focado, né, naquela mecânica, né, de pick up and deliver, né? Você pegar mercadorias e entregar. Então o jogador ele vai criando rotas, né, de trem ali, e o jogo já começa com vários cubinhos ali espalhados pelo mapa, né, que teu objetivo então é usar as rotas que você construiu
construiu para fazer essas entregas. Quanto mais segmentos de trilhos, né, você passa para fazer essas entregas, mais você ganha. E você também precisa, né, desenvolver, né? Tem um nível lá da locomotiva que diz quantos trechos, né, você consegue fazer, tá? E você vai, né, pode colocar mais cubinhos ali ao longo do jogo também, dependendo de umas das ações que você faz, né? Então, ele tem um controle de ação ali no começo, né, que vai te dizer qual vai ser a ação que você vai tomar naquele turno, né? Então, tem ação que é para você poder construir um trilho a mais, né, para você ser o primeiro a entregar coisa, que às vezes é importante porque todo mundo tá querendo entregar tudo ali, né? Às vezes tem um cubinho ali que você pode fazer entrega, o teu coleguinha pode também, né? Você fazer antes dele significa que o coleguinha não faz, né? Você entregou o cubo, né, saiu do tabuleiro. Tem ação que é para você ser o primeiro a jogar no turno seguinte, essas coisas, né? A questão do leilão, né, é para escolher isso, né? Então, no modo avançado do jogo, né, o leilão você tem o direito de disputar ali quem vai fazer isso. E o Age of Steam, que é o original, né, ele tem essa coisa famosa ali, que se você não controlar muito bem, né, o quanto que você paga ali para dar lance, né, você pode falir ali, né, imediatamente, praticamente quando o jogo começa, né, se você não faz as contas muito bem. O Age of Steam é o que virou atualmente o Railways of the World, né? Pois é, ainda tem esse detalhe. O Age of Steam, né, depois disso ele veio essa outra versão, que é o Rails of the World, que anteriormente chamava Railroad Tycoon, que era um joguinho, né, de DOS, né, que tinha nos anos 90 aí, que aí tinha uma licença, né, até porque já era famoso, né, o jogo videogame para PC, mas aí venceu a licença e ele virou Rails of the World. E esse é o mais família de todos, né, um jogo bem basicão, mais simples de regra, nada punitivo. O Age of Steam é o super ultra punitivo, né, como eu falei, você pode perder o jogo ali logo no começo. E o Steam seria o meio do caminho, né, inclusive até como tem essa opção de você jogar, né, no modo amigável e o modo mais avançado, né, o amigável ele torna ele um pouco mais próximo de um e o modo mais avançado um pouco mais próximo do outro. Mas é um negócio que na prática, assim, foi feito basicamente por conta dessa briga entre os dois, né, assim, tava cada um, né, que tava lá nessa não, o jogo é meu, né, e não seu, né, e aí o Martin Wallace fez essa coisa de, não, vou fazer um jogo diferente, né, mas não é tão diferente assim, que inclusive essa treta toda, né, fez com que por muitos anos fosse quase impossível, né, você conseguir achar uma cópia do Age of Steam, a não ser pegando usado, né, porque o Steam era o que tinha pra vender. E na época, né, que eu me interessei por isso, né, foi a época que eu comecei a pesquisar mais sobre jogos antes de comprar, né, eu comprava as coisas olhava lá só o ranking do BGG e depois me arrependi de algumas coisas que eu comprei. Então eu passei a ler mais, né, ver, não, isso aqui faz sentido, o que eu acho que eu vou gostar mesmo. Foi o primeiro que eu fiz uma compra mais racional, assim, dessa forma. Só que, assim, eu vi que não, o primeiro que apareceu eu vou pegar, né, só que era justamente essa época que achar um Age of Steam era muito difícil, né, ele ficou muitos anos fora de catálogo, até que apareceu aquele Kickstarter daquela versão de luxo lá, que vem um montão de mapa e tudo, né. O que a Mosaico trouxe, né. Isso, exatamente. E aí voltou a ser o mais famoso, né, assim, eu acho que na época que, né, final dos anos 2000, começo dos 2010 aí, era até mais comum a gente ver cópia do Steam, né, eu tenho o Steam, né, conheço, assim, né, 2, 3 pessoas aqui em Belo Horizonte que tinha também ele nessa época, e justamente você não achava, né, o Age of Steam. Quando saiu esse aí já foi o contrário, né, hoje em dia você conhece muita gente aí que joga, né, conhece o Age of Steam, até porque saiu no Brasil, né, que é coisa rara, né, sair jogo de trem, assim, desses mais... Pois é. Nesse nível aí, por aqui, e aí o Steam, ele ficou meio esquecido, e o que eu vou falar, como eu falei, não é nem o Steam, né, por isso que eu falei que eu tô trapaceando, né, é uma variante aí do Steam, né, que foi lançado como uma expansão pra ele, que chama Steam Barons, né, então qual que é o lance desses Steam Barons, né, bom, acho que não é surpresa pra ninguém, né, que escuta pra gente, que eu, né, gosto muito de jogos que envolvem mercado de ações, né, então controle ali, né, acionário, né, uma coisa considerando o nosso passado, eu acho que os três que, né, já estiveram que estão aqui, né, somos suspeitos, é o nome, né, do podcast que a gente ia. E tem essa coisa, né, assim, eu acho que muita gente, né, é uma pergunta que vez por outra aparece gente perguntando lá no BGG, né, pessoas que gostam muito de Chicago Express, gostam muito de 18xx, mas queriam um meio termo, né, assim, tem algum jogo que não seja tão simples e rápido quanto, né, um Cub Rails, né, hoje a gente tem vários aí que já foram lançados também, mas que não seja tão longo, né, tão complexo quanto o 18xx, tem um meio do caminho. Esse é um jogo que tá meio no meio do caminho, né, e o legal dele, né, que ele faz uma coisa que até entre os Cub Rails é mais raro, né, embora agora, né, saiu aí aquele Ride the Rails, né, até já foi assunto aí, que faz isso, que é usar essa mecânica de entregar coisas, né. Os Cub Rails em geral, né, assim, é mais essa coisa de você ir expandindo a rota das empresas ali, né, aumentando o lucro delas, mas é mais raro ter essa entrega, né, de você entregar as coisinhas, né, que no Ride the Rails lá tem. Esse ele faz isso. A mecânica dele é toda a mecânica do Steam, do Age of Steam, né, você constrói trilhos ali com trilho de verdade, né, não é cubo que nem nos Cub Rails, né, então pode, né, superpor ali trilhos, né, fazer upgrade de trilho, essas coisas.
Mas o que rende é só, né, você fazer as entregas, né? O que tá te dando dinheiro ali, dinheiro ou ponto. Inclusive no Steam você escolhe, né? Cada vez que você ganha, você escolhe se você quer ganhar em dinheiro ou em ponto, né? Eu joguei bem pouco e eu joguei dessa nova geração aí, o Age of Steam Japão, Railways of Nippon lá. Pois é, que esse aí já é mais próximo do Steam, né? O Age of Steam mesmo, você já jogou? O Age of Steam eu nunca joguei. Não, tem que jogar. Esse aí é obrigatório. Do grupo que eu jogo mais fixo aqui, ninguém pegou o Age of Steam, só pegaram esse Railways of Nippon. Pelo que me falaram, é uma expansão só, né? Então, assim, as regras devem ser parecidas ao básico. Mas é que eu acho que posso até conferir, mas eu tenho quase certeza que esse Railways of Nippon, ele é baseado nesse Rails of the World, que era o Railroad Tycoon, né? Então ele tem muitos elementos em comum, né? Mas ele é o que seria um pouco mais família, assim, né? Entendi. Mas eu também nunca joguei, né? Ele é bem tranquilinho, assim. Pra ser bem sincero. O Age of Steam é pancada, assim. Você fica, cada vez que você joga, você fica naquele desespero. Será que eu vou conseguir sobreviver ali? Será que eu conseguir ter o dinheiro mínimo pra pagar? Porque é daqueles jogos que você começa com zero dinheiro e vai só se endividando. Né? Sua primeira ação é criar dívida já, né? Pois é, exatamente. E você tem que saber contado ali, né? Porque se você... Não, eu vou pegar... Ele fala emitir ações, né? Mas só que não funciona como ação como é nos jogos de controle acionário, né? Você tá pegando um empréstimo, né? Você começa com zero lá, né? E emite lá, eu vou pedir 2 empréstimos, que isso vai me dar tanto. E você torce pra esse dinheiro dar pra você fazer tudo que você quer e pagar as amortizações depois, né? Então é um jogo muito sofrido, assim. Famoso por você ficar tenso o tempo todo, né? E o Steam Barons, né? E aí são ações no sentido, né? Que a gente conhece aí, né? De controle, né? Acionário mesmo, né? O que ele faz? Todos esses outros, né? Cada jogador é uma empresa, né? Assim, cada um tem sua cozinha ali, né? Faz seus trilhos. Ele até tem um esquema, assim, de meio que você jogar de forma coletiva, digamos assim, porque você pode usar a rota dos outros para fazer as entregas. Então, assim, se eu tenho como entregar um cubinho que vai passar por 3 segmentos de trilho, sendo que 2 são meus e 1 são do outro, eu posso fazer isso, né? Aí a gente divide lá o lucro, né? Vai 2 para mim e 1 para outra pessoa. Você só não pode, né, que o outro tenha a maioria nisso, né? Mas você até tem como fazer isso, mas não é ainda um controle acionário, né? O legal do Steam Barons é que é de fato isso, tá? Então, cada jogador, ele é um investidor, tá? E como investidor, você pode, né, comprar e vender ações ali, né? A tua empresa, ela vai ter um número de ações, vai funcionar aquele mesmo esquema, né, dos jogos que a gente conhece, né? Quem tem mais ações ali, ele vai ser o presidente, né, o CEO ali da empresa, e ele tem, né, certos privilégios ali, né. Primeira coisa é decidir o que a empresa faz, né, que aí os trilhos, né, agora passam a ser da empresa. Então, na hora que você vai construindo lá, você diz, ó, esse segmento aqui pertence à empresa. Se alguém for fazer uma entrega que passa ali por aqueles trilhos, né, os dividendos, né, vão ser distribuídos entre os acionistas, né, assim por diante. E ele tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, e eu não conheço nenhum outro jogo que funciona desse jeito, que é na parte de como que se move as coisas no mercado de ação. Você vai jogar um 18xx, por exemplo, né? Assim, pagou, né? Aumenta o valor da ação, reteve, né? Diminui o valor da ação, tá? Sei lá, os Cubby Rails geralmente só aumenta, né? Assim, você vai, à medida que as empresas vão se expandindo ali, passando por cidades, né? Que são valiosas, né? Ou pelas montanhas, lá no caso do Chicago Express, né? Atual o abaixo Cannonball, elas vão aumentando de valor. Nesse aqui funciona de um jeito muito interessante, que é o seguinte. Lembra que as empresas fazem essas entregas, né? São sempre duas entregas por rodada. Cada rodada, todo mundo vai ter direito a construir, todo mundo vai ter direito a entregar cubinho. A diferença é que aqui quem faz isso são as empresas. E aí, a forma que você escolhe, que você vai definir como que o preço das ações vai variar, ele não é uma coisa estática, é uma coisa relativa, tá? Vai depender do que as outras empresas fizeram naquela rodada. Então funciona assim. Na hora que você vê o quanto que deu para cada um, né? Assim, quanto que cada empresa entregou naquela rodada, tá? Você faz umas pilhazinhas, né? Tem uma trilhazinha que vai dizer o quanto que cada uma fez naquela rodada ali, né? Então, se por, né? Assim, dificilmente vai acontecer isso, mas se todo mundo entregou exatamente a mesma coisa, tá? Todo mundo vai estar na mesma pilhinha ali. Se teve 3 empresas que entregaram um certo valor e 2 que entregaram, né, um valor maior, então simplesmente você organiza a pilhinha ali, bota uma pilhinha com 3, né, e uma pilhinha com 2 ali na direita, tá? Para você ordenar como que foi o pagamento de dividendos, sendo que se tiver variação, né, você vai espalhar essas pilhas. Então, se todo mundo pagou a mesma coisa, então você não vai ter variação nenhuma ali. Agora, se teve umas que pagaram a mais, umas que pagaram a menos, aquelas que pagaram a mais, elas
vão aumentar o valor da ação, e aquelas que pagaram a mesmo que tenha sido um valor bom, tá? Elas vão cair, tá? Porque o que vale só é o relativo da rodada. Isso é uma coisa que é uma mecânica que eu acho bem curiosa. Eu nunca vi nenhum jogo desses de... Nunca tinha visto também isso num jogo financeiro, né? E assim, tematicamente faz sentido pra caramba, né? Pois é. Porque por isso, mais né? que todo mundo esteja pagando, você tá pagando menos que os outros, sua ação é menos interessante que a dos outros, né? Exato, né? Então, nesse caso aí, funciona só o valor ativo delas. E aí, o track, né, de valor de ação, tá? Ele tem um negócio também que ele meio que dá uma forçada ali pra evitar valores absurdos, que é o seguinte: do mesmo jeito que a gente tem aquelas regiões, né, de valor de ação nos 18x, né? Só que são pra motivos diferentes, né? Tem aqueles lá que não conta no número de papéis que você tem aqueles que você pode ter mais de 60% da empresa, né? Assim, tem regiõezinhas ali no track de ações. Ele tem mas nesse track, ele tem um espaço que é até o espaço onde começa ali, né? Que funciona normalmente, né? Quem tá ali, se subiu 2, ele simplesmente, né, anda 2 ali pra cima ou pra baixo ali no track, tá? Mas, quando começa a estar valores muito altos, tá? Ele tem como se fosse um freio aí, né? De quanto que sobe, né? Então, assim, se tá lá na posição 16 lá do valor de ação, tá? Ele já tem obrigatório que ele cai 3 posições ali, para evitar que fique um spread aí muito absurdo, né, de valor de ação. Mesma coisa, as ações que são mais baixas, tá? Que são, né, 0, 1, 2 e 3, ele tem como se desse um ganhozinho ali por rodada, né, que empurra elas um pouco para cima, né? Então, assim, por exemplo, né, se tiver no 0 aí, ela ganha um 2. Mas ainda assim, tá? Pode acontecer de mesmo com essa ajuda aí, se você tiver mal, tá? De você cair ali no que vem logo depois do 0, que tem um Bzão lá, que é o B de bankruptcy, né? Pra entrar em falência ali. E aí a empresa faliu, né? Sinal de jogo bom, pô. Pois é. Dá pra estragar o jogo do amiguinho, sempre é legal. Exatamente. É. E aí ele tem um tabelão também, né? Uma das coisas que esse jogo, né, inclui aí a mais em relação ao Steam. Inclusive, eu imagino até que dá pra jogar assim, só com o Steam original, só se você imprimir esse tabelão aí e usar alguma coisa pra contar como share, né? Que é uma tabela que ele tem lá. Primeiro, o que ele chama da performance, né? Essa performance é quantas entregas foram feitas naquela rodada, né? Então, cada rodada tem 2 oportunidades de entrega, né? Você soma lá quantos você fez, aí tem um valor lá para de 0 a 2, né? De 3, 4, etc, até 21 ou mais entregas por rodada. E aí, para cada uma dessas faixas, né? Você tem um número para dividendo, para lucro da companhia e bônus para o CEO, né? Então, por exemplo, se você entregou de 0 a 2, não tem dinheiro nenhum em relação a isso, tá? Se você entregou 3, por exemplo, aí a companhia já ganha R$1, né? Incríveis R$1. Se você paga 4, além da empresa ganhar R$1, né? Você paga um dividendo de R$1 para cada ação, né, que cada acionista tiver. Esses valores vão aumentando aí até que você chega lá em 10, né? A partir de 10 passa a ter o bônus do presidente, né? Então, além de você pagar um dinheiro para a empresa, né? Nesse caso R$4 lá, além de você pagar 4 de dividendo aí para cada ação, o CEO ele ganha um bônus, né, só pelo fato dele ser o presidente de 1. E aí isso vai aumentando até que o máximo lá, né, que 21 ou mais, aí você pagaria 9, né, por ação de dividendo, né? A empresa ganharia 5 para ela, e 5 nesse jogo vale bem, né, porque você paga para construir trilhos, tá? E o presidente ganharia um bônus de 3 aí. De forma geral, né, o jogo funciona assim. E assim, como eu falei, né, é um negócio que acabou se tornando obscuro, né? Assim, a gente tem essa coisa, né, de nesse podcast falar de umas coisas mais antigas, né, o que não chegou a ganhar tanto hype aí. E como eu falei, esse foi um jogo que foi feito em 2009, né? Então foi durante essa época aí que as pessoas só conseguiam comprar o Steam, porque o Age of Steam, né, tava fora de catálogo já há uns anos, né? Dividiu muito opiniões, tá? Porque tem um detalhezinho que eu não contei, né, que o pessoal mais carrancudo assim com um jogo econômico às vezes não gosta muito de coisas que envolvem sorte, né? E para esse jogo, o que define a ordem que as empresas operam, tá? É sorteio. Porque nos outros é leilão, né? Pelo menos nos que eu joguei, esse é um leilão. Eu até já joguei ele como se fosse 18x mesmo. Vamos pela ordem que tá valendo cada empresa no mercado de ações. Eu não sei por que não foi usado isso, se isso quebra o jogo de algum jeito. Inclusive tem altos tópicos aí de discussões homéricas lá no fórum do BGG, de por que não fizeram de outro jeito, e parece que assim, o pessoal que desenvolveu achou que poderia ficar viciado assim, se você usasse alguma forma determinística. Então ele ganhou muita crítica desse pessoal, né, mais rigoroso em termos de jogo econômico, de ter sido um jogo mal desenvolvido. Não precisa nem dizer que não teve nenhum envolvimento do John Borer nisso, né? Eles estavam, né, super ultra brigados já nessa época aí. Então o Borer, que é um cara que pode ser um cara chatão pra caramba, mas a gente sabe que desenvolve jogo assim muito, muito bem. Então ele não teve envolvimento nenhum nisso. Mas assim, tem muita gente que gosta muito, né? Eu sou um deles, né? Tanto é que tô escolhendo aqui pra falar dele. Eu acho muito legal. Como falei, é um jogo que
pega, né, um nicho aí que seria um intermediário aí dos jogos mais simples aí, de jogos econômicos tipo Cub Rails e tudo, né, e as coisas mais complexas e mais longas aí com um 18xx, né. É um jogo que dá pra você jogar em umas 2 horas e pouco. É rapidinho. Pois é, e assim, se você for olhar lá no BGG, ele não entra num ranking, né, porque oficialmente, como eu falei, ele é uma expansão, né, mas a nota mais comum pra ele lá é 8, né, eu acho que a média é 7.3, né, que tá um valor razoável lá, então tem... Não sou só eu que gosto dele não, né, não é só assim, eu sou o esquisitão que gosta desse jogo e ninguém mais curte não, acho que é um negócio que vale a pena conhecer, mas agora, né, o jogo virou, né, atualmente tem sido mais difícil você encontrar pessoas que tenham Steam, né, do que quem tem o Age of Steam. E até onde eu sei, né, posso estar enganado, não sei se dá pra usar essa expansão no Age of Steam. Tem muita coisa que é compartilhável, né? Embora tenha toda uma discussão aí do que realmente fica bom ou não de jogar um com o outro, né? Mas em teoria, né, dá pra você usar as expansões do Age of Steam, que são dezenas, se não centenas, né? Nos dois, tá? Mas esse eu não sei, inclusive porque até talvez, né, eu tava falando do pessoal mais carrancudo, né? Eu acho que às vezes o pessoal, né, mais rigoroso em termos de sorte, tudo, gosta mais do Age of Steam justamente por ele ser um jogo mais punitivo, né? Um negócio assim, como eu falei, violentíssimo, né? Você pode perder o jogo ali na primeira rodada se você calcular mal ali quanto dinheiro você vai pegar de empréstimo, né? Então, eu nem sei se tem muita gente interessada aí em adaptar esse jogo para o Age of Steam, né? Não, mas isso daí sempre tem, né? Principalmente no BGG da vida, sempre tem o pessoal, se você jogar Pois isso é. daí, dá pra improvisar ali. Isso, o pessoal é bem criativo nesses pontos. Se não me engano, tá? Eu acho que até alguns anos atrás eu cheguei a dar uma olhada nisso, se alguém comentou alguma coisa, tá? Não lembro agora quais foram as respostas, se o pessoal reclamou ou não, mas eu imagino que por conta disso, né, que não seja tão comum a gente ver essa discussão, né? Eu acho que tem um certo divisor aí entre os fãs de um e de outro que faz com que seja menos comum que o pessoal que seja os fanáticos lá de Age of Steam tenha interesse aí no Steam Barons, né? Mas assim, uma coisa, eu de forma geral eu fujo de briga, assim, gosto muito dos dois, tá? Eu dou o braço a torcer que realmente o Age of Steam é um jogo que se você quer fortes emoções, é o jogo pra escolher, né? Porque realmente ele é espetacular nesse sentido, né? O Toledo é fãzaço dele, né? É um dos jogos preferidos dele de todos os tempos. E também não sei se de repente, né? É aquela coisa, né? Tem tanta expansão pro Age of Steam que de repente até existe alguma aí, né? Que também use com alguma outra mecânica de controle por ações pro Age of Steam. Eu não tô sabendo, né? Eu até cliquei aqui rapidamente só pra ter uma ideia, né? Já tem 16 páginas de expansão do Age of Steam lá no BGG, né? Então... É, expansão pra caramba. Eu confesso que não joguei ainda, joguei só o Nippon, né? Que pelo que, enquanto a gente tava falando aqui, também dei uma olhada. E parece mesmo ser mais baseado no Railways of the World. Isso, exato. Mas é um jogo legal, cara. Redondinho, assim. E ele tem no BGA, né? É, tem. O Railways of the World tem no BGA. É. Eu não lembro exatamente quais. Eu acho que tem mais algum outro da série, não tem? Tô abrindo aqui o BGA pra dar uma olhada. Eu acho que tem. Eu acho que o próprio Railways of the World tem, né? O que é o originalzão, né? Railways of the World eu gostei bastante, que é pelo menos esse do Japão, né? Uhum. Achei um jogo simples, né? Mas assim, roda bem em 4, que é um milagre pra um jogo assim de trem. Normalmente esses jogos pedem 5, 6 pessoas pra rodar legal. E roda rápido, né? Então assim, a gente consegue colocar ele na mesa durante a semana, né? Cabe ali em 2, 3 horinhas jogando no máximo. Você termina. É, pois é. Não, é bom demais. É bom pra conseguir encaixar numa terça-feira à noite, numa quarta-feira. Exatamente, né? Que dê pra jogar alguma coisa, a gente acaba colocando ele. 1817, uma ocasião dessa. Infelizmente não, né? Queria que desse, mas, De fato. mas infelizmente no dia seguinte a gente ainda trabalha, ainda tem um monte de coisa, então não dá. É. Esse especificamente, assim, eu não sei de nenhum jeito que dê pra jogar ele online, tá? O Steam, o mais engraçado é que você pode jogar o Steam no Steam. Se você for lá a plataforma Steam, né, de videogame, lá você tem como baixar uma versão online do Steam, que ele tem até pra Android também. Eu já joguei no celular e tablet, é muito bem feitinho, mas é só do original. Acho que eles nunca se deram ao trabalho de fazer essa expansão, embora até tenha algumas expansões lá, se não me engano, mas não essa, que é uma pena, assim. Até porque muda muita coisa, né? Tanto é que eu falei aqui que tô trapaceando, mas é uma trapaça com um certo sentido, porque de fato muda muito o jogo, né? Você transforma o jogo num jogo de mercado de ações, fica diferentão mesmo, né? Uhum. Mas pra quem tiver curiosidade aí, né? Assim, se já tiver algum amigo aí que tenha a cópia do Steam e conseguir achar uma dessas, tá? Vale a pena. Eu abri aqui no BGA, realmente só tem o Railways of the World, mas ele tem todos os mapas, inclusive o do Japão. Ah, legal.
E você aí, o que trouxe pra gente? Eu trouxe um jogo aqui que acho que pela primeira vez trouxe um jogo muito mais antigo que você, Lucas, mas acho que vai ser uma das poucas vezes que isso vai acontecer, até porque eu não conheço nenhum jogo mais ou menos dessa época. O jogo que eu vou trazer, Lucas, tem 40 anos, cara. Que isso, bicho? O jogo é de 1981. Não sabia isso, não. Eu já tive spoiler aí, né? Porque eu sei quem foi que venceu as eleições. Exatamente. Mas eu não sabia que era isso tudo, não. Hoje eu vou falar do FIF. É um jogo com um nome engraçado aí, mas que, como eu falei, já tá aí entre nós há 40 anos, entre diversas edições aí. Essa primeira edição de 81, obviamente, coloca as mesmas fundações que o jogo tem até hoje e tudo, mas era um jogo um pouco mais punitivo, tinha uma questão um pouco mais de sorte, aí não fez tanto sucesso. Tanto que no final da década de 80 ali, eles lançaram o FIF 2. Eu não conheço muitos jogos de tabuleiro que seguiram essa rota do 1, 2 e praticamente um filme, né? Aí, vamos dizer. E depois eles ficaram um bom tempo sem lançar nada. O 2 foi bem abaixo do que era esperado, né? Foi bem abaixo do primeiro, mas implementou algumas mudanças interessantes. Mas são jogos defasados aí. Então, o que eu vou falar aqui hoje pra gente não deixa de ser um jogo que já tem há bastante tempo. É o redesign que aconteceu em 2011, cara. 30 anos depois do lançamento do jogo. Caramba. Fizeram uma edição nova. E eu nunca vi uma editora que gosta tanto de mexer no jogo. Porque essa edição de 2011 teve mudança em 2015. Que isso? E aí saiu uma nova versão. E aí essa edição de 2015 teve mudança em 2021 e saiu uma nova versão. Caramba. Então estamos falando de um jogo que ficou 30 anos sem ter nenhuma edição nova. E em questão de 10 anos aí, os caras lançaram 3 edições diferentes. Que isso? Já falaram que vem a 4ª edição por aí. E muda muito de edição pra edição? Não muda muito. Eu vou pincelar um pouco nas mudanças maiores aqui do jogo de uma edição para outra, mas para mim o jogo vem numa crescente, assim. As edições vêm melhorando bastante de 2011 para cá. Foram mudanças bem positivas aí, que refletem até na nota do jogo, tá? O jogo de 81, até por questão do tempo que já passou, a nota vai caindo, né? Se você perguntar assim 80 pro pessoal, a pessoa provavelmente gostava desse jogo. Sim. Agora você joga esse jogo em 2020, você tem outra visão, né? O jogo tá defasado, é um jogo antigo. Tanto que no BGG a nota dele fica ali no 6,5, mais ou menos, 6,4. E conforme você vai vindo para as edições mais recentes, você vai subindo. Tanto que uma das próximas edições aí que vai sair, que eu vou falar e explicar todas elas aqui daqui a pouco, se não me engano tá com 8 ou 8,5 de nota. Então assim, o jogo vem numa trajetória crescente, vem subindo aí a qualidade do conteúdo. Não vou falar sobre as edições muito antigas aqui hoje, né, porque elas já não são muito fáceis de encontrar e não faz muito sentido de jogar elas, né. Mas o FIF, na essência dele, ele é um jogo onde você controla uma família, então você não controla uma pessoa específica dentro do jogo, né? Você controla a entidade da família. Então você não pode ser eliminado, mas as pessoas que integram sua família podem ser eliminadas. FIF, pra quem não sabe, é feudo em francês. O jogo se passa ali numa França fictícia, nos anos 1400, e as famílias estão ali disputando por poder, né? Que nada mais é do que ponto de vitória. E como que você consegue esse poder? O jogo tem 2 divisões muito grandes ali. A parte política, que são os títulos em si, né? Então você pode virar barão, você pode virar duque, você pode virar rei. Então que são os títulos ali de terras, né? Que estão relacionados efetivamente a algo concreto. E tem o outro caminho, que é o caminho que normalmente é mais divertido, que é o caminho da religião. A religião não vale ponto de vitória, porque você não está adquirindo territórios nem nada, mas você tem alguns outros benefícios ali, né? Então, bispos, por exemplo, podem acalmar revoltas populares. Você pode virar bispo, você tem uma expansão que deixa você virar arquebispo, inclusive, mas já falo das expansões. Você, depois de bispo, você pode virar cardeal, né? Então você sobe ali na escada da igreja e, por fim, o seu cardeal pode ser eleito papa. O papa é o único cargo da igreja que vale ponto e vem acompanhado de poderes bem pesados, assim, né? O papa é uma das entidades mais poderosas no mapa do jogo. E qual que é a sacada do jogo, né? O mapa é muito apertado, né? O jogo é para 6 jogadores, tá? Ele fala na caixa que é 3-6, mas é injogável em menos de 6 pessoas. É sério? Nossa, e você consegue com frequência achar? Por incrível que pareça, eu consigo, cara. Pô, que bom, hein? Eu convenci um grupo que gostava de Game of Thrones, né, a jogar, e aí eles piraram, né? O
jogo, pra mim, é o que o jogo do Game of Thrones de tabuleiro deveria ter sido. Ele tem toda a politicagem, toda a trairagem que você espera do Game of Thrones, todos os eventos imprevistos, só não tem o tema mesmo. O tema é realista, né? É a França ao invés de ser Westeros ali. Sim. E aí esse grupo, eu tenho encontrado eles com uma certa regularidade aí pra jogar. Então, a base do jogo é essa, né? O jogo se passa em 7 fases, que são relativamente rápidas, todas elas. Explicando assim, o jogo pode parecer soar muito mais complicado do que ele efetivamente é, mas na realidade o jogo é extremamente simples, assim. Se você sentar, prestar atenção, dar uma lida por cima no manual, depois ali com 10 minutinhos de explicação, um turno que você vê rodando já, na próxima rodada você já consegue acompanhar tranquilamente. Isso é bom. Obviamente você não vai estar esperto nas trairagens, nos exploits que o pessoal começa a pensar e inventar, né? Mas você já entendeu pelo menos o funcionamento do turno. De início você começa podendo propor o casamento entre duas famílias. Você pode casar um dos seus nobres com o nobre de outra pessoa, e aí você agora passa a estar jogando em dupla. Então você não está mais jogando sozinho. Você só ganha agora se as suas duas famílias forem as famílias mais importantes do jogo. Nossa, então faz todo sentido o negócio só ficar bom com muita gente. Exatamente. Isso é doido, viu? Porque, então, na prática, no final do jogo, você pode ter 3 duplas ali. Exatamente. Normalmente você tem 3 duplas. Nossa, legal demais. Eu sempre falo que, assim, eu gostaria que houvesse mais jogos que você joga em equipe sem ser party game, né? Porque, assim, eu não conheço tantos assim, mas esse é até mais legal, né? Porque as equipes são definidas ao longo do jogo, né? Sim. Acaba que você define com quem nasce perto de alguém, né? Onde as primeiras cidades são colocadas, né? Normalmente você casa com alguém que tá perto de você. Não, mas legal demais. E aí as alianças se formam naturalmente ao longo dos turnos aí. E o mais legal é que isso impacta no fim de jogo, porque pra ganhar sozinho você precisa de 3 pontos, né? Você precisa ou de 3 feudos, ou ser o papa e ter 2 feudos ali. Precisa arranjar 3 pontos de alguma forma. E quando você casa, vocês precisam ter 4 pontos juntos. Então assim, ou cada uma das duas famílias tem 2, ou uma família tem 3, a outra tem 1. Uma família tem os 4 pontos, a outra não tem nenhuma. Mas você muda o requisito de fim de jogo, né? Afinal, vocês estão juntos, é mais fácil de conseguir ponto. Tanto que uma correção famosa que os fãs fizeram, pra jogar com menos jogadores, os casamentos, ao invés de precisar de 4 pontos, aumenta acho que 1 ou 2 pontos. No BGG tem, quem quiser se interessar ali por essa variante, aumenta acho que 1 ou 2 pontos pra cada jogador que tá faltando. Pra ganhar sozinho mantém, né? Mas pra ganhar casado acho que são 5 ou 6 pontos. E aí com 4 jogadores são 6 ou 7, uma coisa assim. E aí com 3 jogadores não tem casamento no jogo. Tem jogos muito melhores em 3 e 4, inclusive eu vou falar de um deles aqui muito em breve. Não dá pra fazer um trisal e virar jogo cooperativo. Então. Não dá. Inclusive assim, em 5 eu já joguei uma vez. O jogo não fica quebrado, mas ele perde um pouco da negociação. E o jogador que ficou sozinho, né, que não casou, odiou o jogo. Não quer jogar mais, inclusive. Então é um risco aí. Eu acho que em 6 ele brilha mais, né? A pessoa sente que tem uma chance maior ali. Aí depois que as famílias casam, tem todas as votações para os cargos, né? Então assim, não os títulos de terras, porque você precisa conquistar e comprar as terras. No tabuleiro mesmo, né? Então ali você vai andando de um feudo pro outro, tomando castelo, tomando as cidades, constrói moinho, vai realmente gerenciando ali o terreno que sua família tem. Mas aí tem as eleições pros cargos eletivos, né? Que é, por assim se dizer, os bispos, os cardeais e o papa e o rei. É a única monarquia que eu conheço que é democrática, mas é legal e faz sentido, assim, pelo jogo, né? Ser dessa forma. E aí, obviamente, tem toda aquela negociação, né? Às vezes vai ter alguém que consegue se eleger sozinho, mas isso é muito raro. A pessoa normalmente vai precisar pelo menos do apoio de mais 1 ou 2 jogadores ali na mesa. Então já começa aquela coisa do, o que você quer que eu faça pra você votar em mim aqui pra papa, por exemplo? Quero que você acabe com o cargo religioso daquele cara. E o papa pode excomungar as pessoas da igreja, né? Então, quero que você excomungue o outro jogador ali. Então, excomunga o Lucas da igreja. E o Lucas perde todos os títulos dele. E como qualquer bom jogo de negociação, nada é obrigatório. Então, tudo que você promete pro futuro não é vinculante. As únicas coisas que são vinculantes é o que dá pra fazer na hora, né? Então, eu te dou uma carta por 2 dinheiros, aí eu sou obrigado a te dar uma carta por 2 dinheiros. Mas se eu falar, me dá 2 dinheiros que na rodada que vem eu te dou uma carta, aí vai do seu coração acreditar que eu vou te dar essa carta mesmo. Nada nas regras impedem de na próxima rodada eu falar,
putz, infelizmente eu não quero me livrar dessa carta aqui, não vou passar a carta pro Lucas. Entendi. E aí tem uma fase de desastres, né, onde os jogadores recebem de um deck de cartas, eles recebem umas cartas, e as cartas podem ser cinzas ou pretas. As cartas que são pretas são desastres que vão acontecer pelo mapa, e as que são cinzas são habilidades especiais para aquele jogador, né? Então, é uma carta de taxação, uma carta de uma grande colheita, que o jogador pode usar para benefício ali, melhorar o quanto dinheiro ele vai receber. Tem uma carta de passagem secreta para ele poder fugir de emboscadas. E aí os desastres são justamente o inverso. Então a chuva cria um lamaçal, então as unidades não conseguem se mexer naquela região. Ou os moinhos não conseguem produzir, então toda a região fica passando fome. Caramba. E aí começa a revolta popular na região. Eu acho que esse jogo, ele mesmo tem um senso de humor, entendeu? O decking desse jogo, eu acho que ele ouve as coisas que são faladas em volta dele. Porque ele tem 2 cartas no deck inteiro, que são a Peste Negra. E onde cai a Peste Negra no mapa, mata metade de tudo que tá lá. Simples, corta pela metade tudo que tá ali. E, obviamente, o jogo consegue fazer com que essas cartas sempre caiam nas pessoas que estão na frente. É incrível. Sempre o jogador que tá na frente. E é aleatório, realmente é aleatório. Você só roda um dado e ele fala em que região cai. Mas a combinação de carta e dado, todas as partidas que eu joguei até hoje, a peste sempre caiu em alguém que tava na frente no jogo. Caramba. Parece que o próprio jogo tem um handicap aí, ou tem um sistema de manutenção aí dos jogadores. E você controla até 4 nobres, né? Então você consegue meio que diversificar ali sua família. Normalmente você tem um cara mais focado na religião, um cara mais focado em terras. Você tem um general, né, que não tem título nenhum, mas tá com 20 tropas ali junto com ele pra ir andando pra cima e pra baixo, bater em todo mundo. E a grande mecânica do jogo é isso, né? O combate do jogo é bem simples ali. Pra cada 6 tropas que você tem com você roda um dado, e os dados têm de 0 a 3 de dano. E aí você bate isso nas tropas do amiguinho que você tá atacando. Ele defende com a quantidade de dados que ele tiver, né? Então se ele tem até 6 unidades, ele roda um dado só. 7 ou mais, ele roda 2. 13 ou mais, ele roda 3. E aí tem um personagem, inclusive, que agora que eu lembrei falando do combate, que é a Joana Dark. O jogo é fictício, mas mais ou menos, né? Ele tem a Joana Dark ali, e ela combate 1 a mais e anda 1 a mais. Então ela roda um dado extra em todos os combates e ela anda 1 a mais antes de poder começar os combates. Então assim, ela normalmente vira um general pra família que recebe a carta dela. Sim. Uma carta bem forte aí. O grosso do jogo é isso. Pra explicar um pouquinho aqui, essa versão que eu mencionei bastante aqui, o nome oficial dela é Fifth France 1429. Essa edição chegou a sair aqui no Brasil, por incrível que pareça. Oh, caramba. Eu não lembro agora a editora que trouxe, mas eu tenho quase certeza que é uma editora que não tá mais entre nós. Mas veio só a versão espanhol direto importada, né? Tá, Se não me engano, eu não veio nem com os player aids traduzidos, tá? Eu nunca mexi na versão nacional pra poder falar com tanta propriedade assim, mas pelo que me falaram, né, da edição que veio nacional, é isso. Foi só realmente importada. Não, a editora tá assim entre nós, foi a Buró. Acabei de achar aqui, foi a Buró que trouxe. Mas foi bem limitado também, um jogo que pra época foi caro, tá? O jogo a Buró trouxe pro Brasil em 2017, era um jogo que custava R$500. Caramba. Então assim, pra quem entrou no hobby na época de pandemia e pós-pandemia, que os jogos custam R$1.000 hoje em dia, R$500 era mais caro do que o Guerra do Anel na época. Então assim, é bem caro pra um jogo, então pouca gente se interessou, embora tenha esgotado. Você não acha mais na Buró pra vender e é muito difícil aparecer uma cópia à venda na Ludopédia ou em qualquer um dos mercados aí que tem aqui disponíveis pra board game no Brasil. Essa é a versão que eu mais joguei, essa que é a versão de 2015, que foi a segunda edição moderna do jogo, depois da dos anos 80. A de 2011 é muito parecida, mas é difícil de encontrar, não faz muito sentido ter ela também, é muito mais fácil encontrar essa de 2015, e ela é a versão para qual foram feitas as expansões. Esse jogo tem 5 expansões. Caramba. Que foram lançadas no Kickstarter, quando foi feita o Kickstarter dessas edições modernas, em 2015 lá, e depois de um bom tempo que acabou o Kickstarter, eles lançaram como The Expansion Pack. Pegaram as 5 expansões que eles deram junto do Kickstarter, botaram numa caixa e começaram a vender. Tá. E essas expansões adicionam ali um pouco mais de profundidade, umas
as mecânicas novas no jogo. São 5 expansões: a Táticas, a Política, Cruzadas, Templários e Teutônicos. Templários e Teutônicos ali são meio autoexplicativas, né? Elas adicionam 2 novas facções no jogo. Então você pode assumir cargos dentro da Ordem dos Cavaleiros Templários e cargos dentro da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Cada uma tem seus benefícios ali e prédios que podem construir. Então, se não me engano, os Templários são mais focados em conseguir dinheiro e os Teutônicos são mais focados na saúde. Então, assim, eles, por exemplo, protegem da praga. São 2 expansões que eu não abri ainda. Eu recentemente, e quando eu digo recentemente, assim, é menos de 1 ano eu consegui comprar o pacote das expansões. É uma coisa rara de conseguir achar. Tive que ter bastante trabalho fora do país pra conseguir uma cópia, que inclusive me fez comprar uma segunda cópia de FIFA. Então eu estou com 2 cópias do jogo aqui no momento por conta disso. Porque o cara não queria vender sem o jogo, então eu falei, ok. Então eu comprei sentido. Os 2 juntos. As outras 3 eu já joguei. A de Cruzadas adiciona ali uma mecânica de invasão das Cruzadas, obviamente, né? Mas de invasão aos territórios ali das Cruzadas, que é off-board, né? Então você tem um tabuleirinho separado que você pode mandar seus nobres pra lá pra ir lutar na Cruzada. E aí eles podem conseguir recompensas ou morrer tentando ganhar ali essas tais recompensas. Então você luta contra os líderes fora do tabuleiro, não tem movimentação, não adiciona um outro tabuleiro, é só uma escadinha, né? Então você coloca na primeira casa, luta ali na primeira casa, depois passa pra segunda casa, luta na segunda e assim por diante. Esse eu joguei uma vez só, não achei que adiciona tanta coisa assim no jogo pela complexidade que ele coloca. Templários e Teutônicos eu tô muito interessado em colocar, porque parece ser legal, e quanto mais bagunça tem no próprio tabuleiro ali, mais divertido fica, né? Com um cara sendo importante num grupo, outro sendo no outro, um tentando virar papo, outro tentando virar Gran Templário, que se não me engano, que chamam o líder dos Templários. E as outras 2 eu já joguei muito, todas as vezes praticamente que eu joguei com as outras 2, que é a Políticas e a Táticas. A de Políticas é muito boa, ela adiciona assistentes para as famílias, então basicamente ele cria famílias assimétricas. Uma determinada família, por exemplo, vira o cara do pedágio. Então toda vez que alguém passar pela ponte, ela cobra dinheiro ali da família que tá usando a ponte. Tem a outra família que ganha o espião, então a pessoa rouba uma carta da mão de outra pessoa. Então ela cria famílias assimétricas aí. Mas pra mim o que de principal que a expansão traz, ela traz um deck de personalidades. Então pra cada nobre que cada família tem, você saca uma carta desse deck e ela vai falar o que aquele nobre é. E, cara, isso melhora o jogo muito, assim, porque você cria nobres e é realmente diferente. Você cria uma afinidade ou um ódio por determinados nobres da sua família. Um exemplo muito bom, às vezes você vai pegar uma carta ali que é o rápido, se não me engano, o trovão, uma coisa assim, e ele anda 1 a mais. Então assim, pô, maravilhoso, você ama aquele cara, você protege ele até não poder mais. Em compensação, às vezes você tira outras cartas, como por exemplo o bastardo. O bastardo não pode casar. Então basicamente você não pode mais casar enquanto você não se livrar daquele cara. Então aquele cara vai virar o bucha de canhão, sabe? Você vai botar ele lá no front, você vai tentar fazer com que esse cara se mate em algum combate batendo na parede de algum castelo ali. Vai tentar exterminar ele da forma mais rápida possível pra você poder perder esse debuff, né? E é completamente aleatório, é um deck, né? Então você embaralha ali e pega no escuro. Tanto que quando eu introduzo gente nova, eu não deixo sair na primeira rodada, né? No primeiro nobre de cada um, eu não deixo sair cartas negativas, né? Só cartas positivas. E tem umas cartas que são difíceis, assim, de lidar, né? Principalmente pra jogador novato. Tem uma que a gente chama aqui no nosso grupo da bomba nuclear. Mas o nome oficial é o azarado. Ele tem uma chance, acho que de 30% do desastre, ao invés de acontecer aleatoriamente, acontecer onde ele estiver. Nossa. Ele é o para-raio, né, na realidade. Assim, a gente chama de bomba nuclear, mas ele é um para-raio. Ao invés do desastre cair em outro lugar, vai cair onde ele tá. Caramba. Tem gente que consegue usar, por incrível que pareça, consegue usar pro bem, né? Então vai lá e para o cara do lado do território do amiguinho e deixa ele lá atraindo desastre. Mas tem gente que não consegue lidar muito bem com esses traits negativos. E a expansão final que eu deixei pra falar por último aqui é a Táticas. Ela no final acabou sendo integrada nas novas versões do jogo. Na edição de 2021 ela já vem na caixa base. Eu imagino que nessa próxima edição que deve vir aí em 2024, 2025, ela também já deve vir na caixa base. Acho difícil eles tirarem. Ela adiciona uma unidade nova, que são os arqueiros. 2 unidades novas, na realidade. Ela adiciona os arqueiros e os canhões. Então o canhão ajuda você a combater o castelo dos amiguinhos. Ele diminui a penalidade que os atacantes têm, né? Contra castelos, que é o bônus de defesa, né? De estar com uma fortaleza em volta de você. E o arqueiro, ele tem um pré-fire, né? Ele atira antes do combate começar. Então ele aplica um pouco de dano ali antes de efetivamente ir pra briga. Majoritariamente é isso. Eu ganhei no
passado, se não me engano, posso estar errado, mas eu acho que foi ano passado, em 2023. Eu ganhei de presente de aniversário a nova edição do FIFA, essa de 2021 que eu falei. Legal, hein? Ah, maravilhoso, cara. E aí a maior mecânica que ela traz de novidade, ela traz um manual já com um pouco mais atualizado, né? Todas as versões do jogo vêm com o manual já com os esclarecimentos, né? Eles nerfaram um pouco a peste negra ali, antes ela matava automaticamente bem mais coisa, arredondava pra cima, agora arredonda pra baixo, umas coisas que parecem besteira, mas eles foram meio que mudando aí ao longo do tempo alguns detalhes pra balancear o jogo. E aí essa nova edição efetivamente traz uma mudança que eu achei que é muito boa, que ela adiciona, primeiro, o mapa da França oficial. Então essa edição de 2021 é confuso, mas ao invés de chamar FIFA France 1429, chama FIFA France Edition. E aí usa o mapa oficial da França. Então realmente tem as cidades da França, ao invés de ser uma França paralela com os nomes inventados que tem no outro, ele tem ali Paris, tem ali Nice, tem a cidade que obviamente a quinta série sempre grita bastante, que fica no sul da França ali, uma cidade famosa, chama Pau. Então sempre tem algum engraçadinho que quer construir ali, quer colocar moinho, exército gigantesco ali. E aí adiciona, obviamente por conta do mapa ser oficial, adiciona o oceano. Então é o primeiro jogo dessa série moderna aí que tem a opção de você navegar. Então você pode sair de um porto lá no norte da França e aparecer no próximo turno lá no sul da França. Então isso abre aí portas gigantescas para negociações e estratégias entre jogadores que antes não se aliariam, né? Como eu falei, normalmente você acaba casando com alguém que tá perto de você ali. Tá perto, né? Sim. E aí isso te abre uma porta, né? Porque você agora, do nada, você tá a um turno de distância do cara do sul ali. Então é mais fácil de você conseguir fazer uma aliança com alguém que antigamente você não teria nem contato. Né? O mapa era bem compartimentalizado. Em questão assim de estradas e tudo, o mapa é exatamente a mesma. Eles só morfaram o mapa, né? Fizeram o skill pra cidades ficarem onde ficariam na vida real. Sim. E mudaram o nome. Então assim, as cidades que eram conectadas no jogo anterior continuam sendo conectadas. A quantidade de feudos que tem são a mesma nos dois mapas. A quantidade de cidades que tem dentro de cada feudo são as mesmas. Tudo igual. Só realmente o mapa é na França oficial e tem a parte da água. E essa expansão que eu falei, né? De táticas, ela já vem embutida na caixa base do jogo. O jogo majoritariamente é isso, né? O FIFA France. Eu adoro esse jogo. É o tipo de jogo que a forma com que as mecânicas estão implementadas e como o jogo acontece, dentro da sua cabeça ele vai criando uma história, sabe? Então você efetivamente você lembra das partidas. Então você tem aquelas coisas do tipo, lembra de quando a gente jogou e aí teve aquela traição e teve não sei o quê, e o nobre fez aquilo ali. Pô, já vi partida assim que a gente já tinha dado o jogo por encerrado. E aí o cara vai lá e joga um assassino atrás do rei, mata o rei, aí, morre vira-volta, a rainha casa com outra pessoa. Então, assim, o jogo pode levar de meia hora a 4, 5 horas aí, que foi meu recorde, acho que foi isso de duração do jogo. Caramba. Mas uma boa média aí pra jogar ele são 3 horas aí. É o tempo que a gente leva em média. 3 horinhas e pouquinho, assim, é o tempo que normalmente ele toma. Ele teve recentemente, junto com essa edição da França, eles fizeram um Kickstarter também de umas miniaturas dos nobrezinhos. Essa eu ainda tô atrás, ainda não consegui pegar. Preciso de alguém que me arranje. Os mombeiros aí. O problema, cara, é que essa editora que fez as edições modernas, ela chama... Eu não vou falar o nome da editora, na realidade, aqui, porque eu não quero dar publicidade pra esses caras, porque eu já tive minha cota de problemas com eles. Eles até hoje não entregaram o Kickstarter ainda, de 2021 deles, mas é uma editora francesa, quem quiser pesquisar aí depois fica à vontade, mas não vou ficar dando publicidade gratuita pra eles. Eu tentei comprar quando eu viajei pra França, tentei comprar com eles esses nobres, eles não me entregaram o meu pedido, eu tive uma puta dor de cabeça pra acionar o meu cartão de crédito, e aí eu tive que cancelar com o cartão de crédito, porque eles não me responderam também. Foi um show de horrores. Eles estão há 4 anos aí já enrolando o pessoal que apoiou no Kickstarter pra receber essas miniaturas. Agora eles apareceram e estão querendo cobrar mais $10 de todo mundo que apoiou no Kickstarter pro pessoal receber. Então assim, tá um show de horrores. Tanto é que o cara que criou, né, que é um francês, chama Philippe Mouchebef, devo estar matando o nome desse cara, tá? Porque tenho certeza absoluta que não é assim que se pronuncia. Ele não trabalha mais com essa editora. A nova editora do FIFA vai ser uma editora que chama Academy. Não, Academy não, é International Team. A Academy era que era antes dessa francesa que deu problema. Agora vai ser a International Games, junto com a Academy, se não me engano. Cada uma vai distribuir numa região, uma coisa assim. Então assim, eles cortaram essa editora francesa aí da jogada, e aí as novas coisas vão sair por esse time.
time, por conta de toda essa dor de cabeça que eles passaram. E pra quem tá ouvindo eu falar e tá falando, nossa, mas vocês trouxeram um jogo de 6 jogadores, 5 no máximo, tenho ótimas notícias pra você que tá ouvindo e pensando isso, falando, nossa, é um jogo que eu nunca vou poder jogar. Está aberto nesse momento, quase encerrando, então se você estiver ouvindo é melhor correr pra aproveitar, o Kickstarter do FIFA Inglaterra, que é um FIFA para 4 jogadores. 3 e 4 jogadores, né? Supostamente vai ter um modo para 2 também. Então, eu, obviamente, já apoiei. Como vocês perceberam, é um jogo que eu gosto muito. É mesmo, cara? Nem tinha reparado. Eu acho que tá no meu top 3, assim, se não tiver no meu top 1. Então, assim, já apoiei a edição completa. Peguei tudo que eu posso pegar do FIFA Inglaterra. Só não peguei o mapa de neoprene, porque senão tem que pagar 2 fretes. E como todo mundo sabe, o frete pro Brasil é dolorido. Então, eu peguei a edição quase completa aí. Peguei com dado extra, com moeda de metal, com um prédiozinho 3D, todas as coisas que Kickstarter tem hoje em dia, né? Então, se você estiver ouvindo e tiver interesse num FIFA para menos jogadores, recomendo. Não é com essa editora francesa que deu dor de cabeça, então é uma boa opção. Uma editora aí mais renomada, que já teve outros Kickstarters de sucesso. Entrega os Kickstarters deles, né? Isso é bom. E eles já falaram que em 24 ou 25 eles vão refazer o FIFA França com algumas correções pequenas e outras coisas, possivelmente com as expansões. Então, se você não encontrar o FIFA no momento, pode ser que muito em breve ele esteja disponível no Kickstarter. O FIFA Inglaterra ali, não vou ficar falando muito dele, porque não joguei ainda, né? Então é difícil teorizar sobre um jogo que a gente só viu o Kickstarter, mas parece ser um jogo interessante ali, um mapa bem menor, que se passa na Inglaterra, obviamente, e tem ali algumas tribos que vêm invadir, né, não são exatamente vikings por conta da época, né, mas as tribos invadem ali e tentam sequestrar nobres e destruir as terras. Você pode ou matar eles, ou subornar eles, ou ainda tentar converter eles. Então, como sempre no FIFA, isso vai gerar negociação na mesa para você tentar lidar com eles de uma forma com que seja melhor para todo mundo, mas que seja melhor para você. É isso, acho que expliquei tudo que tinha para explicar aí de 40 e poucos anos de jogo, 43 se minha conta tá boa, que eu acho que não está, porque de 81 para 24, acho que é isso mesmo, acho que são 43 anos. Que advogado fazendo conta não é muito sucesso, né? Mas pelo visto essa saiu. Bom, então é isso, pessoal. Isso aí. Eu queria lembrar todo mundo que puder interagir com a gente pelo Spotify, de interagir com a gente lá. A gente sempre deixa uma caixa de perguntas ali, às vezes tem alguma votação. Quem quiser se interessar, pode entrar no nosso grupo no WhatsApp, a gente tá sempre ativo, eu, Toledo, o Lucas e mais uma pá de gente, né? Pois é. Já tá lá e a gente fala de jogo bom, de jogo ruim, de jogo moderno, jogo antigo. Então lá a gente fala de tudo e seria um prazer ter todos os nossos ouvintes lá pra gente poder interagir. E aí vocês podem votar, né? Como foi nesse episódio, às vezes a gente acaba abrindo, trazendo opções aí e vocês influenciam o que vocês querem ouvir pra poder ajudar a gente, sempre trazer conteúdo relevante pra vocês, que vocês querem prestar atenção e ouvir a gente falar, não conteúdo que a gente vai ficar falando aqui, eu pro Lucas e o Lucas pra mim. Então, é isso. Lucas, muito obrigado por estar comigo aqui hoje. Eu que agradeço. Noite maravilhosa. E por me dar a oportunidade de falar de um dos meus jogos favoritos, como você percebeu. Pois é. E muito obrigado aí por trazer um jogo de trem, né? Que Pois é, né? sempre foi uma paixão Raro de nossa. acontecer. Aquele raro, mas acontece muito. Isso. Então, Beleza, muito obrigado, então. pessoal. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Até mais. Gente.